Fala galera do canal iMaders, tranquilo? Hoje estamos aqui com a presença do Túlio Guerreiro, ex-jogador profissional de vários clubes do Brasil e do mundo. E ele veio aqui participar de uma entrevista com a gente, dando informações sobre a carreira dele, experiência dentro do futebol e como atleta. Valeu? Vamos, chama a vinheta. Então, Túlio, gostaria de começar perguntando para o senhor como foi o seu início dentro do futebol. Para começar, senhor, não. Então, eu comecei no Goiás Esporte Clube, fui com 16 anos para lá, uma semana antes de completar 17 anos. Um amigo meu aqui de Brasília, o Foguinho, me falou que ia fazer um teste no Goiás. E eu pedi para ir junto, pedi uma carona, eu não sabia se eu ia treinar ou não, fazer teste ou não. Acabou que chegou lá, o treinador, o Foguinho foi apresentado para o treinador e o treinador perguntou para ele, essa história é boa, perguntou para ele qual a posição que ele jogava. E o Foguinho jogava de meia e de atacante, por sinal muito habilidoso. E aí quando ele falou que era meia e atacante, o Matinha, que era o treinador, falou assim, poxa, aqui só vem atacante e meia, ninguém quer ser zagueiro. E eu tô precisando de zagueiro. Aí o treinador virou, e você, garoto, joga de quê? Eu ia falar que era volante, né? Porque eu era volante. Na hora que ele me falou, eu falei, eu sou zagueiro. Vamos ver então, né? Aí no teste ele gostou, já no primeiro teste ele me aprovou, pediu para eu voltar Isso era uma terça-feira, pediu para eu voltar na quinta. Voltei na quinta e na quinta ele já deu o veredito que eu tinha ficado e podia mudar para Goiânia. Foi assim que eu comecei, isso era o juvenil do Goiás em 1993. Legal. E como foi, se teve algum momento difícil durante o início da sua carreira? Como você superou esse momento? Tive e graças a Deus foi assim, início da carreira. Eu completei... Eu acho que eu não tinha completado nem um ano de Goiás. Eu cheguei lá com uma semana, faltando para completar 17 anos, em 93. E no final do ano, eu fui promovido para a equipe profissional. Isso aí foi uma alegria assim, para mim imensa. Em dezembro, eu de férias em Brasília, meu tio lá de Goiânia, o Dudu, me ligou e falou, Túlio, saiu no Jornal Popular aqui que você foi promovido para o profissional. Você, o Formiga e o Rodrigo. E o Ronildo. Aí eu falei, puxa, foi uma alegria imensa. Então eu já treinava no profissional com 17 anos, mas no primeiro jogo dos juniores, que eu descia para jogar nos juniores, eu tive uma fratura no metatarso do pé direito. E aí tive que passar por uma cirurgia. Eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim, porque era início de carreira e cheio de incerteza, né? Se você perder um tempo que seja mínimo no início da sua carreira, esse tempo pode ser precioso e tem um monte de atleta com a mesma qualidade sua, até superior a você, que pode te atropelar e te deixar para trás. Graças a Deus eu voltei muito rápido, superei isso e melhor ainda que eu joguei 20 anos profissionalmente e não tive nenhuma contusão depois dessa, absolutamente nenhuma, nem torção de tornozelo, nem lesão muscular. Então esse para mim foi o momento mais difícil. Legal. E todo mundo te conhece como um jogador muito aguerrido dentro do campo, nos treinamentos, usa seu nome, Túlio Guerreiro. E então, qual a importância disso dentro de um atleta profissional? Alguém que quer atingir alta performance dentro e fora de campo? Qual a importância de ser bem aguerrido, focado? Para mim, a vontade de ganhar supera muita coisa. Quando o atleta tem a vontade de vencer, ele pode não ser melhor tecnicamente do que os outros, não ter aquele porte físico avantajado, que era o meu caso. Eu subi, como eu disse, como eu comecei de zagueiro, e eu subi profissional de zagueiro ainda. O meu primeiro jogo no profissional foi um jogo em Campeonato Brasileiro, foi Goiás e Bahia, no Serra Dourada. Eu era o quarto zagueiro do time, tinham os dois titulares e tinha um reserva imediato, e eu era o quarto, eu com 18 anos. E joguei a estreia dentro do Serra Dourada lotado contra o Bahia, ganhamos de 2-0 e eu estava marcando, se eu não me engano ele chamava Raudinei, era um centroavante que tinha no Bahia,
porque ele tinha quase 1,90 m e eu tinha 1,75 m, os mesmos de hoje, mas eu pesava, sei lá, 60 e poucos quilos, era muito magro, mas tentava compensar com essa valentia dentro de campo, com a velocidade, com a vontade. E para mim esse é um quesito que não pode faltar no atleta profissional. Entendi. Todos nós sabemos da dificuldade de um atleta, como você passou por times do exterior, sabemos da dificuldade de adaptação de um atleta lá fora. Eu tive essa experiência quando eu estava nos Estados Unidos, passando a temporada lá com a língua, toda essa experiência. Qual é essa dificuldade de adaptação? É uma dica que você poderia dar para alguém que está almejando jogar fora? Primeiro, quando você sai do seu país, você tem que ter uma coisa na cabeça. Você que tem que se adaptar à cultura do país que você está indo. E até da região, seja aqui no Brasil mesmo. Eu joguei no Rio Grande do Sul, joguei no Grêmio. Eu tenho que me adaptar à cultura no Rio Grande do Sul. Para mim foi fácil, porque o gremista e o colorado, eles gostam de jogador, aliás, todas as torcidas no Rio Grande do Sul gostam de jogador que é aguerrido. E fora do Brasil, mais ainda. Eu joguei na Arábia, eu fui para a Arábia com 23 anos, é uma cultura que não é fácil do brasileiro se adaptar. E eu com 23 anos eu tirei de letra porque a primeira palavra para mim é o respeito. Respeitava o cidadão árabe, o saudita, respeitava o meu companheiro, respeitava os momentos dele de prece, que são 5 vezes ao dia, a religião deles, que é o principal objetivo de vida dele, está tudo interligado com a religião. Então, essa é a dica que eu dou, você se adaptar, não esperar que ninguém se adapte a você, você que tem que se adaptar. Mesma coisa foi no Japão. O japonês é muito rígido, muito rigoroso com a disciplina. Então, se você não for uma pessoa disciplinada, você não vai se adaptar nem ao futebol e nem a nenhum outro emprego no Japão. Procurar se adaptar é a principal dica que eu dou. Agora falando um pouco mais da sua carreira de uns 10, 5 anos para trás, como foi sua transição de jogador profissional para treinador e em seguida como dirigente de futebol? Isso é uma coisa que muito atleta sofre muito, é quando para de jogar. Um atleta famoso que já falou assim que o atleta morre 2 vezes. Uma que é a morte natural no final da vida aqui na Terra e outra quando para de jogar futebol. Então, o atleta que para de jogar futebol e se desliga totalmente do futebol, eu conheço vários que tiveram depressão e não conseguiram sair disso, não conseguiram dar sequência na vida em outra área. Para mim foi mais fácil, graças a Deus, quando eu parei de jogar aqui em Brasília, eu parei no Sobradinho, fiquei no Sobradinho como gerente de futebol, então aquela vontade de estar dentro do campo ali, eu suprimia um pouco essa vontade vendo e estando perto e fazendo parte daquele trabalho do Sobradinho. Depois fui ser presidente do Sobradinho e depois passei por Tombos, pelo Tombense, que foi finalista agora do Campeonato Mineiro, que se Deus quiser, vai subir esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. E depois fui para o Goiás. Nesse meio termo de gerente de futebol do Sobradinho, eu tive uma passagem como treinador do Sobradinho também. E outra é aqui também, a escolinha aqui, o CFA Túlio Guerreiro, que mata a minha vontade. Eu estava lá com uma função executiva no Goiás, mas eu estava com uma saudade imensa de estar aqui dentro de campo, tentando passar um pouco do que eu aprendi. Fala galerinha do iMaders, tranquilo? Eu sou o Rafael Guimarães, estou passando aqui rapidinho só para explicar para vocês que a entrevista acabou ficando muito longa, então decidimos separar o vídeo em 3 partes, beleza? Então se esse vídeo aqui tiver 80 likes, nós iremos postar a parte 2, beleza? Então divulgue para seus amigos, manda para sua família, manda para todo mundo assistir esse vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal, valeu? Tamo junto e fiquem ligados que em breve sai parte 2. É nóis!